Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Virginia Rapay. Muito obrigada, William Araújo, por ter sugerido essa história. Você que tá assistindo, tem alguma história que você gostaria de sugerir? Coloca nos comentários. Pode ser que demore um tempo, mas eventualmente eu vou falar sobre ela. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu queria dizer é que se você tem algum problema com abuso sexual ou algum tipo de assédio, sabe, se isso te incomoda em histórias, então toma cuidado ao ouvir essa história. Virginia Caroline Rapay nasceu no dia 7 de julho de 1895, filha de uma mãe solteira. Infelizmente, a sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 11 aninhos de idade. Ela então foi morar com a avó e a partir dos seus 14 anos, a Virginia começou a posar para artistas e comerciais, ou seja, ela fazia uma pose e o artista a desenhava. Esse desenho se tornava uma propaganda, por exemplo. Logo ali, ela já sentiu que esse era o seu destino. Ela adorava atuar e posar e ela decidiu em 1916 se mudar para São Francisco, onde ela achava que a carreira dela decolaria. Aos 21 anos, a Virginia conheceu Robert Moskowitz, e ele era um designer de vestidos, e pouquíssimo tempo depois de conhecê-la, ele decidiu que queria casar com ela. Porém, pouco tempo depois, o Robert faleceu em um acidente de carro. Isso a deixou bem pra baixo, então ela decidiu que se mudar e ter uma mudança de ares seria bom pra ela, então ela se mudou pra Los Angeles. Ela era considerada belíssima pra época, e vários homens na indústria de Hollywood faziam questão de dizer isso a ela. Mack Sennett foi um deles. Ele era um dos empresários em um estúdio muito famoso na época, que eu acho que não existe mais hoje, Keystone Studios. Ele ajudou a Virginia a entrar nos filmes, e deu certo. Logo, um diretor famoso a chamou para um de seus filmes, Paradise Garden. E depois desse, ela foi chamada para várias outras produções e a sua carreira começou a decolar. Ela até ganhou um prêmio de atriz mais bem vestida. Esse prêmio chamou a atenção do William Fox, o criador da Fox Studios. Em 1919, a Virginia começou a sair com um produtor que colocava ela em vários filmes, e um tempo depois ela namorou um diretor, porém ele precisou se mudar e aí ela decidiu ficar em Los Angeles, que aparentemente ela não era do tipo que se apegava a homens. Bom pra ela. De vez em quando, diretores e produtores faziam festas onde poderiam conversar mais casualmente com atores e atrizes, sabe? Festas de elenco, festas pra se conhecerem, né? Para os diretores e as atrizes poderem se conhecer, os atores poderem ficar mais confortáveis uns com os outros, né? Esse tipo de coisa. No dia 5 de setembro de 1921, a Virginia foi convidada para uma dessas festas, no Hotel St. Francis. Além do Freddie Fishback, quem convidou a Virginia, os outros anfitriões, mais ou menos assim, pessoas que também estavam lá, também alugaram os quartos onde a festa acontecia. Outros anfitriões da festa eram Louis Sherman e um comediante chamado Roscoe Fatty Arbuckle, ou só Fatty Arbuckle. Eu vou chamar ele de Fatty quando eu estiver falando só dele, ok? Porque esse era o apelido dele. Ele era um ótimo comediante, ele era conhecido pelo seu corpo grande, por ser gordinho, então ele era chamado de Fatty. Fatty literalmente significa gordinho. A festa aconteceu no quarto do Fred, no quarto 1220. De acordo com o Fatty, ele estava dormindo no quarto 1219 quando ouviu o barulho da festa. Ele não estava com muita vontade de participar, aí ele foi dormir cedo, que ele não estava muito afim. Mas ele acordou por causa do barulho e foi até a festa de pijama mesmo e viu que tava bom, que tava legal. E aí ele resolveu participar. Já que ele ainda tava de pijama, ele voltou pro quarto 1219 pra trocar de roupa. Aí fica um pouco confuso, olha só. Ele não trocou de roupa no próprio quarto. Ele foi até o quarto 1221, que era o quarto do amigo dele, mas o banheiro estava ocupado. E aí ele foi até a festa, mas o banheiro do quarto onde a festa estava acontecendo não tava funcionando. Não tinha. Não tava. O banheiro lá não tava dando. E aí ele foi pro próprio quarto trocar de roupa. Porque a primeira na minha opinião, a primeira opção devia ser o próprio banheiro dele mesmo. Mas não, ele resolveu ir. Enfim, ele tinha que usar o próprio banheiro, né? No seu banheiro, né, no banheiro do quarto dele, onde ele estava dormindo antes, havia uma mulher passando mal, porque aparentemente ela havia bebido demais. Mas o Fatty disse que não sabia de nada. Ele entrou no banheiro para se vestir e encontrou a Virginia Rapay.
passando mal no banheiro do quarto dele. Ela estava vomitando muito e ela estava dizendo que não conseguia respirar e ele achava que ela só tinha bebido demais. Então ele pegou ela nos seus braços, ajudou ela a levantar e colocou ela na cama do quarto pra ela poder ficar lá. Se ela quisesse cair no sono lá, tudo bem, sabe? De acordo com ele, ele colocou ela lá pra ela poder descansar. E aí ele voltou no banheiro pra trocar de roupa, porque o objetivo dele aqui era trocar de roupa. Porém, dentro do banheiro, quando ele tava trocando de roupa, de dentro do banheiro, ele conseguia ouvir ela gritando. Ela tava em, assim, ó, gritos, em dor intensa, e ele não entendia o porquê. De acordo com o Ferry, por algum motivo, a Virginia, ela tava muito assustada, ela não conseguia respirar e ela começou a rasgar as próprias roupas, dizendo que não conseguia respirar. Ela também chutou tanto a cama que parecia ter machucado um dos pés. Ele não sabia o que fazer, então ele colocou gelo sobre o pé dela. O médico, que estava no hotel naquela noite, veio ajudar e disse que ela só tava bêbada. Disse que aquilo tudo era só porque ela só tinha bebido demais. Uma mulher bêbada. Todo esse pânico... Ela só bebeu muito mesmo, o álcool. Porém, não se sabe o que aconteceu, mas 4 dias depois, Virginia Rappi faleceu, dia 9 de setembro de 1921. De acordo com a necrópsia, ela faleceu por uma ruptura na bexiga, mas estava com o pé direito quebrado e ela tinha marcas roxas nos braços e nas pernas. Pra época, não parecia estranho. Ninguém suspeitou de nada. Não havia nenhuma acusação contra o Ferry Arbuckle. Era só mais uma mulher que tinha uma doença, uma ruptura na bexiga e faleceu. Porém, uma designer chamada Maud Delmont resolveu ir até a polícia e prestar queixa. Ela disse que o Ferry estuprou e matou Virginia Rappi. A Maud, ela era conhecida pela polícia por ser uma mulher fraudulenta, uma mulher mentirosa. Ela roubava das pessoas, subornava e ameaçava. Mas uma queixa é uma queixa e a polícia tem que ouvir essa queixa e levar a sério. Eram as regras. De acordo com a Maud, ela foi à festa acompanhada pela Virginia e quando percebeu que ela havia sumido, ouviu gritos vindos do quarto ao lado. Quando ela entrou no quarto 1219, ela encontrou Ferry em cima da Virginia e a Virginia parecia gritar para que ele saísse de cima dela e disse pra Maud: ele fez isso, era o que ela estava dizendo. Mas a Maud não entendia bem o que ele tinha feito e até hoje a gente não sabe, assim. A história termina aí, ela disse que ela não sabia o que fazer, tipo, ficou com medo dele, fechou a porta e tal, mas... a gente não sabe o que ele fez. O que a Virginia estava tentando dizer que ele fez? Será que ele envenenou a bebida dela pra ela ficar daquele jeito? Será que ele a prendeu na cama? Será que ele já estuprou ela antes e ele estava tentando estuprar ela de novo? A gente não tem como saber o que ele fez. Mas ele fez alguma coisa. Mas essa acusação foi o suficiente pra fazer a polícia suspeitar dele. Outra coisa estranha foi que vários artistas que estavam na festa também disseram que sentiam pela morte da Virginia e davam seus pêsames à família e etc. Mas ele não. Ele parecia não se importar com o fato de que aquela mulher com quem ele teve esse encontro intenso, que tava passando mal, ele nem parecia preocupado com ela. Ele nem parecia assim, tipo, nossa, e aquela moça que no dia da festa passou mal no meu quarto, como é que ela tá? Não, ele parecia não dar a mínima pra ela. A investigação começou. No início, não tinha muito a se fazer, a não ser entrevistar testemunhas. O corpo da Virginia já havia sido embalsamado e enterrado, porém, eu vi uma história de que os rasgos, as rupturas na bexiga dela, podiam ter sido causados por um aborto que deu errado. Mas não tem como ter certeza, sabe? É só pode ter sido só um boato da época, ou uma teoria que o pessoal necrotério criou, não sabemos. Mas tinham essa teoria de que uma das rupturas na bexiga dela podia ser de um aborto que deu errado. A mídia nem esperou pra ouvir as teorias da polícia. Todo tipo de manchete sensacionalista já estava saindo, dizendo que o Ferry havia esmagado a Virginia com seu peso, dizendo que ela o seduziu e não aguentou, e enfim, todo tipo de coisas horríveis. Existiam os dois lados da mídia, sim. Tipo, não... A pessoa que me pediu o vídeo colocou que grande parte da mídia estava passando pano pro Ferry, mas aparentemente as pessoas realmente não achavam que ele tinha estuprado ela. Mas como a Maud fez essa acusação, eles estavam só aproveitando, na verdade, o fato, assim, dizendo que
ele era gordo. Ele era gordo, então ele devia ter feito alguma coisa que machucou ela só porque ele era grande e gordo mesmo, o que não faz o menor sentido. No dia 11 de setembro, ele foi preso. Em novembro de 1921, o juiz decidiu sentenciá-lo por assassinato, mas como se fosse apenas um acidente. Então ele declarou ele inocente pelo estupro, ele não estuprou, de acordo com o juiz. Ele não estuprou a Virginia, ele só a matou por acidente. O Ferry, ele se declarou inocente o tempo todo. Houveram vários julgamentos, até que no terceiro, em abril de 1922, o júri o declarou inocente. Eles disseram que não tinham provas, não tinha como ligar ele àquilo. Não tinha como ligar ele à morte dela. Não tinha nenhuma evidência de estupro, nada. Não tinha como ligar ele à morte dela. Porém, isso não foi suficiente. O Ferry já havia perdido tudo com esses escândalos. Na verdade, levou 10 anos para que ele encontrasse algum emprego novamente. E não durou muito, porque ele faleceu no dia 29 de junho de 1934. E foi isso. Mas eu acho que foi ele, sinceramente. Porque só de ouvir a história dele, assim, antes mesmo de eu chegar no relato da Maud, de eu ver a necrópsia e tal, só do que ele relatou, como assim ela tava rasgando as próprias roupas? Isso não faz o menor sentido. Só dele ter dito que ela tava gritando e rasgando as próprias roupas, tipo, até parece. Não, sabe? Não, isso não, eu acho que ela não faria isso. Ainda mais sabendo que estava na presença de um homem. Acho que é aí mesmo que ela não faria isso. Eu acho que pelo menos assédio ele cometeu contra ela, ok? Pode não ter tido evidências de estupro, mas de assédio, sim. Acho que eu vi em algum lugar uma teoria de que ele poderia ter usado outra coisa pra estuprá-la e foi isso que rompeu a bexiga dela, o que dá muita agonia. Eu não quero pensar nisso. Então, vamos ficar só com a teoria de assédio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu posto esses vídeos algumas vezes por semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!